Turma, então, bom dia novamente a todos. Hoje nós vamos finalizar essa nossa aula introdutória, tá? E já iniciar um novo conteúdo que está relacionado à química farmacêutica e os aspectos cinéticos e dinâmicos, certo? Então, para a gente finalizar essa aula introdutória, nós vamos falar algumas etapas que estão associadas à produção e descoberta de fármacos, tá? Alguns conceitos importantes e depois passar para um novo conteúdo. Então, olha só, gente, nós comentamos vários aspectos do histórico associado à química farmacêutica, o desenvolvimento de produtos à base de produtos naturais, conversamos um pouco sobre as características associadas aos motivos de se buscar medicamentos, né, o porquê de buscar novos medicamentos, e hoje, neste momento, vamos falar aí como é que acontece essa descoberta de fármacos, tá? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que buscar uma molécula biologicamente ativa, por que eu falo biologicamente ativa? Porque muitas vezes eu faço pesquisa e encontro N moléculas, mas essas moléculas podem não ser ativas, essas moléculas podem não ter um efeito farmacológico adequado, tá? Então, buscar essas moléculas ativas é um desafio para os centros de pesquisas e de indústrias farmacêuticas. E aí, sucintamente, eu posso mostrar para vocês que nós temos aí alguns aspectos associados a essa busca dessas moléculas. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é como ou aonde eu vou buscar essa molécula que eu desejo desenvolver. Primeiro ponto que eu tenho que partir é que tipo de substância eu quero desenvolver. É um anti-inflamatório? É um antibiótico? É um antidepressivo? É um antifúngico? Que molécula eu desejo desenvolver? E aí, partindo desse princípio, eu tenho que saber qual seria a melhor estratégia para eu encontrar esta nova molécula. E uma das estratégias mais usadas, gente, é a identificação teórica desse novo fármaco. E o que seria essa identificação teórica desse novo fármaco? É literalmente eu já ir na base onde há uma possibilidade de eu encontrar essa molécula. Exemplo, pesquisar esse novo fármaco a partir de produtos naturais que é utilizado na comunidade, que é utilizado em algum grupo tradicional, né, como quilombola, indígena. Então, exemplo, eu quero pesquisar um novo antibiótico. Eu quero desenvolver um novo antibiótico. E esse antibiótico que eu desejo desenvolver é para infecções respiratórias, tá? E aí, o que é que se pesquisa? Como é que eu vou desenvolver esse novo medicamento? Como é que eu posso buscar esse novo medicamento? Eu vou lá, por exemplo, numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, e faço algumas perguntas, né? Um estudo etno-dirigido. O que seria esse estudo? Fazer questionamentos à população. Olha, quando você está doente, quando você está com tosse, você está com gripe, quando você está com catarro no peito, o que você toma de produto natural? Ah, eu uso o chá da folha A, eu utilizo o óleo da folha B, eu utilizo uma infusão ou evaporação de uma folha C. Então, você vai anotando quais são os produtos que a pessoa utiliza. Por quê, turma? Se possivelmente é comum ser utilizado naquela comunidade um produto, significa que possivelmente esse produto tem alguma eficácia, tem algum efeito, porque se não tivesse, não estaria usando. E aí, a partir desse momento, eu seleciono esses produtos naturais. Geralmente eu escolho aquele produto que é mais citado pela população e vou iniciar os testes em laboratório. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele produto, aquela planta, aquele óleo que a pessoa utiliza e realmente verificar se tem efeito. Será que funciona? Eu vou fazer testes bases, testes iniciais. Geralmente esses testes são in vitro, testes realizados em células ou tecido. E aí eu percebi que nesse teste preliminar, esse produto ele tem um efeito antibacteriano, tá? Sobre algumas bactérias que levam a infecções respiratórias. Pronto, percebi que tem efeito, eu vou dar continuidade à minha pesquisa. Como eu percebi que tem efeito in vitro, eu vou passar agora para o meu estudo em animais. Mas antes de eu realizar meus estudos em animais, eu tenho que fazer alguns testes toxicológicos iniciais. Eu tenho que saber se esse produto que eu estou descobrindo, que eu estou isolando, né? Eu preciso saber que, de certo modo, ele é tóxico ou não. Então, eu faço os testes iniciais de toxicidade para ver se ele tem um mínimo de segurança para eu poder executar
outros testes em animais. E aí, esse primeiro teste tóxico, geralmente são testes, estudos iniciais de toxicidade, e geralmente se avalia aquela toxicidade aguda. Se avalia se aquela substância ela tem um efeito tóxico quase que imediato, se esses efeitos aparecem logo que faz o uso dessa substância. Percebi que não tem toxicidade, ou essa toxicidade é mínima, eu vou testar em animais. E aí eu vou escolher os animais de acordo com o tipo de experimento, vou escolher os animais de acordo com o tipo de substância, tá, que eu desejo descobrir. E aí, fazendo esses testes em animais, né, eu vou verificar o quê? Nos testes em animais, eu vou ver se a substância, como é que a substância é absorvida, eu vou saber se qual o possível mecanismo de ação dessa substância, eu vou saber se funciona realmente no nosso organismo. Então, tem alguns aspectos que eu vou verificar nos animais. Eu percebi que também funciona nos animais, eu percebi que tem informações promissoras, eu vou agora novamente realizar outros testes toxicológicos, tá? Esses testes toxicológicos que eu vou realizar agora, eles são testes mais robustados, tá? São mais robustos. Eu vou fazer os testes toxicológicos, porque a partir da minha análise, vai agora para os humanos. Então, esses testes toxicológicos, que são a partir dos animais, ele vai verificar o quê? A toxicidade crônica, vai verificar se essa substância tem efeito tóxico a longo prazo, vai verificar alguns tipos de efeito tóxico, por exemplo, se interfere na reprodução, se é carcinogênico, se é mutagênico, se é teratogênico. E aí eu fiz tudo isso, percebi que não. Então, se não é tóxico, ou seja, se é seguro, eu vou fazer agora o quê? Testar em humanos. E aí, gente, quando testa em humanos, de modo geral, nós temos 4 etapas. A fase clínica 1, 2, 3 e 4, tá? Depois que eu verifiquei que está adequado para humanos, eu vou lançar, né, eu vou registrar esse medicamento nos órgãos responsáveis pelo meu país ou aonde eu quero comercializar, e aí, sendo autorizado, eu vou começar a comercializar. Turma, apesar de eu falar para vocês rapidamente, sucintamente isso daqui, é muito importante vocês compreenderem que isso daqui, gente, demora tempo, tá? E aí, eu já passo para o próximo slide, mostrando para vocês que, geralmente, para desenvolver um medicamento, eu preciso aí levar em torno de 8 a 10 anos produzindo, estudando esse medicamento, tá? E durante esse período, em torno de 10 mil pessoas são tratadas com aquela substância promissora, tá? Mas é importante compreender também que quando eu desenvolvo um medicamento, geralmente eu acabo encontrando várias moléculas que podem ser promissoras, tá? Contudo, no final só vai ser uma única substância, 2, 3 no máximo, que terão um efeito adequado mesmo, que poderá ser desenvolvido o medicamento a partir daquele grupo de estudo. E tudo isso que eu estou falando para vocês, de certo modo, gasta em torno de 2 bilhões de reais para desenvolver, gente, um medicamento. Por isso que muitas vezes, quando o medicamento ele é lançado no mercado, turma, ele acaba sendo um produto caro. Por quê? Porque a indústria precisa retirar aí o seu investimento, tá? Outro aspecto também interessante daqui é que, quando se pensa no desenvolvimento de fármaco, nós temos que entender que isso demanda tempo, recurso e estudos, tá? E eu falo isso, turma, porque literalmente um grupo que desenvolve um medicamento, ele é um grupo que ele tem know-how de conhecimento naquelas técnicas, tem know-how de conhecimento no desenvolvimento de produtos, tá? Além disso, eles se dedicam para aquele ponto ali. Turma, fica à vontade se quiser fazer qualquer questionamento, tá? Algum comentário. E aí, turma, olha só. Outro ponto importante é como que se inicia essa busca por um novo medicamento, né? Inicialmente, nós temos que ter em mente o quê? Que buscar um novo medicamento inicia-se com a identificação de uma nova molécula potencialmente ativa no tratamento de determinadas doenças ou sintomas, tá? Então, quando eu falo aqui, identificação de uma nova molécula, só um momento.
Quando se fala, turma, nessa identificação dessa nova molécula, literalmente é o quê? Entenda. Buscar o medicamento, gente, é saber que substância vai ser desenvolvida. Eu preciso literalmente elucidar a estrutura química dessa substância. Então, quando eu estudo uma planta medicinal, naquela planta ela tem N substância, tem um monte de molécula. Quais daquelas moléculas ou qual molécula tem um efeito terapêutico, tem um efeito esperado? Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que desenvolver um medicamento, ele precisa inicialmente já saber que substância é. Lá na próxima aula, ainda vou dizer a diferença para vocês, o que é o fármaco, o que é a substância ativa e o que é o medicamento. Isso tem pontos diferentes no desenvolvimento do medicamento, no desenvolvimento do produto. Por quê? Eu isolei a substância, mas depois que eu isolo a substância, eu tenho que transformar ela no medicamento. Eu tenho que saber qual a forma farmacêutica, eu tenho que saber qual a via que vai ser administrada, eu preciso saber quais recipientes que pode ser usado ali na medicação, de certo modo. E é muito importante nós compreendermos alguns pontos, turma. Da onde é que vem, ou aonde nós podemos encontrar, turma, essas moléculas alvos, né? Onde nós podemos encontrar as substâncias promissoras para um novo medicamento. Nós podemos encontrar na natureza, que eu já falei para vocês em vários pontos isso. Nós podemos encontrar aí tanto de origem animal como de origem vegetal, tá? E aí eu dou exemplo para vocês. Por exemplo, gente, a pilocarpina, que é um medicamento, que é um colírio utilizado para o glaucoma, que é para a pressão intraocular. A pilocarpina vem do jaborandi, tá? Nós podemos citar, por exemplo, o ácido acetil salicílico, apesar de ser uma molécula semissintética, mas a base dele vem da planta salgueiro, né? Isso é de origem vegetal. E de origem animal, eu posso estar citando aqui para vocês, turma, o captopril, que vem do veneno da cobra jararaca, tá? Inclusive, recentemente, nós temos também outra substância que foi descoberta, né, do veneno da cobra jaracuçuçu brasileira, que inibe o vírus da SARS-CoV-2, tá bom? Outro ponto também, gente, é que nós podemos também encontrar fármacos ou substâncias que têm uma potencialidade ativa a partir de micro-organismo. Um exemplo bem clássico disso daqui é a penicilina, né? A penicilina, que é um dos primeiros antibióticos que introduziu a era dos antibióticos no mundo, ela vem de um fungo, ela é produzida de um fungo, do penicílio, né? Então, podemos encontrar essas moléculas promissoras de vários pontos, tá? E outro local, ou outro mecanismo de se produzir medicamentos, turma, é através da síntese molecular que perpassa aí a modificação molecular. O que seria isso? Turma, tá travando para vocês ou é impressão minha? Só um pouco, professor. A voz está um pouco metalizada. Eu vou fechar um pouco a câmera aqui, tá? Para ver se melhora a internet. E aí, turma, dentro dessas moléculas alvos que eu estou falando para vocês, pode também se obter a partir da síntese molecular. O que seria essa síntese molecular? É literalmente eu ir para dentro do laboratório, através de moléculas que eu já conheço, eu fazer a modificação dessa estrutura. Eu tiro um radical, coloco um outro radical, eu pego uma parte de uma substância, pego a parte de outra substância e eu faço a modificação molecular, tá? E isso acaba desenvolvendo uma substância. Hoje, turma, na prática, é muito comum acontecer isso, tá? Inclusive, tem muitas indústrias que dão até preferência para esse aspecto da síntese molecular, porque o tempo de produção de medicamentos a partir de síntese molecular é bem rápida, tá? Olha só, turma, quando vocês encontrarem, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar, por exemplo, a losartana, tá? Nós temos aí a losartana, que é um fármaco antipertensivo, e aí, a partir da losartana, nós podemos citar, por exemplo, o valsartan, o cardesartan.
esses fármacos, eles foram desenvolvidos a partir de uma modificação molecular. O que seria isso, professor? Eu tenho já a substância base, que é a losartana, e a partir dela, eu pego a estrutura dela e vou modificando algumas partes dessa estrutura. E aí eu crio um novo fármaco. Um fármaco que seja possivelmente mais potente, que tenha menos efeitos adversos, tá? E isso, gente, acaba diminuindo o tempo de procura desses fármacos, tá? Então, hoje, é bem comum essa modificação molecular. E aí, né, pensando na nossa disciplina, química farmacêutica, essa química farmacêutica, turma, de modo geral, ela recebe como sinônimos, né, os termos também química terapêutica, química medicinal, farmacoquímica. Então, na hora que vocês encontrarem esses termos, vocês saberão que nós estamos tratando, de modo geral, de química farmacêutica, tá? Existe alguns cursos, ou até mesmo, turma, existe... como posso explicar para vocês? Existem outros locais que o nome da disciplina é, por exemplo, química medicinal. Por quê? De modo geral, para chegarmos aonde nós temos hoje a química farmacêutica, inicialmente nós temos que estudar uma química voltada para substâncias de origem de produtos naturais, né? Que no caso é o foco dessa química medicinal. Então, quando a gente fala em química farmacêutica, vou dar dois conceitos para vocês, tá? Este e o do próximo slide. Então, quando a gente fala em química farmacêutica, eu posso também ter como sinônimo QF, tá? Química medicinal ou farmacoquímica, tá? E o que se estuda nessa disciplina, turma? Essa disciplina, ela estuda, de modo geral, como é que é produzido esses medicamentos, tá? E estuda a estrutura da substância que compõe o medicamento, porque, turma, lá na frente vocês vão ver muito que quando se fala em efeito terapêutico, quando se fala do efeito da substância do nosso organismo, essa substância, de certo modo, ela precisa interagir com moléculas no nosso organismo, tá? E para essa interação, essa molécula precisa ter uma estrutura que se encaixe com o nosso corpo, que se encaixe com o receptor, tá? E ainda mais, ainda falo mais, para ter esse efeito, precisa ter uma interação, um encaixe entre a molécula e as nossas células, as substâncias que são as receptoras na nossa célula, tá? E a partir disso, eu vou ter uma ação, vou ter um mecanismo de ação, vou ter as propriedades do fármaco. Outro conceito muito interessante, que é voltado para a química farmacêutica e, ao meu ver, é o conceito mais complexo, tá? É esse daqui. A química farmacêutica, ela é a ciência que procura descobrir e desenvolver. E aí eu coloco aqui, entre parênteses, design. A química farmacêutica, gente, é uma ciência, tá? Que visa mostrar as novas moléculas e favorece, gente, o desenho dessas moléculas, tá? Lembrando que o foco sempre é desenvolver produtos que são úteis, né? Produtos que têm uma finalidade terapêutica. E aí a química farmacêutica, de acordo com esse conceito, também visa produzir substância, verificar a relação da estrutura-atividade, ou seja, possivelmente essa substância tem essa atividade porque ela tem essa estrutura. Inclusive, turma, em alguns pontos, por exemplo, a gente consegue olhar para uma estrutura de uma substância e já imaginar qual possível efeito ela tem, só pelos radicais que a gente observa nessa substância, tá? Além disso, a química farmacêutica também estuda o local onde as substâncias vão se encaixar, que a gente chama aí de sítio-alvo. Por isso que a gente tem que estudar a estrutura, atividade. Turma, a química farmacêutica ela é uma ciência que agrega vários outros conhecimentos. Ou seja, nós estudamos na química farmacêutica não somente a química, mas nós estudamos, gente, a física, a bioquímica, a biologia molecular, a genética, matemática, computação, biologia, farmacologia, fisiologia. Ou seja, a química farmacêutica ela é uma ciência muito ampla que, nas nossas aulas, vocês vão perceber que uma hora o professor vai estar falando de química, uma hora ele vai voltar para a genética, uma hora ele vai falar de farmacologia, uma hora ele vai falar de computação. Por quê? Porque a química farmacêutica, ela perpassa por várias disciplinas.
Nesse momento, turma, eu vou estar mostrando para vocês algumas moléculas que nós chamamos aí moléculas pioneiras. O que são essas moléculas pioneiras? São moléculas que se tornaram destaque, tá? A partir da sua síntese, a partir da sua descoberta. Por quê? Que teve um impacto para a sociedade e, consequentemente, elas foram pioneiras no sentido de isolamento dessas substâncias, de entrar na era de que as substâncias poderiam ser sintetizadas, descobertas, isoladas e produzidas, né? Que é a síntese. Aí eu destaco para vocês, turma, a morfina, tá? Em 1804, né? Nós temos aqui a morfina, que é essa primeira molécula do lado esquerdo, tá? E aí a morfina, gente, ela foi isolada a partir de uma planta, né? Papoula somnífero. Essa morfina, ela tem um efeito analgésico muito bom, tá? Sem dúvida é considerado um dos analgésicos mais potentes que existe. Contudo, as altas dosagens dela, ou o uso sequencial, pode levar a alguns problemas. Por exemplo, efeitos adversos como constipação, depressão respiratória ou também intolerância. A morfina ela leva uma tolerância muito rápida. O que seria tolerância dentro desse contexto? É aquela dose inicial que você toma para fazer efeito e já não faz mais efeito. Para fazer efeito, tu tem que tomar uma dose cada vez mais alta. O problema é que quanto mais você toma, uma dose mais alta, maior probabilidade de você ter os efeitos adversos. E aí, turma, um ponto que é muito importante nós começarmos a perceber na nossa disciplina eu preciso olhar para as estruturas químicas e começar a identificar algumas coisas. Por exemplo, quais os grupos funcionais encontrados na morfina? Eu vejo aqui um fenol, eu vejo aqui uma amina, eu vejo aqui um éter, eu vejo aqui um álcool, tá? Então, é importante que vocês comecem a revisar lá a química orgânica, essas funções oxigenadas, essas funções nitrogenadas. Por quê? A partir do conhecimento dessas funções, eu sei se esse composto ele é mais hidrossolúvel, eu sei se esse composto é mais lipossolúvel, se ele vai ter a capacidade ou não de atravessar a barreira hematocefálica. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Qual a importância disso? Gente, química farmacêutica é olhar para a estrutura e eu entender dessa estrutura. O que isso pode acontecer dentro do nosso organismo a partir dos elementos encontrados ou que formam essas estruturas, tá? Uma segunda molécula pioneira, gente, destaque aqui, de 1897, é o ácido acetil salicílico, o famoso AS, né? Que foi aí descoberto a partir da planta salgueiro, que tinha, né, que tem nessa planta salgueiro a substância salicilato, e a partir do salicilato, né, foi desenvolvido aí o ácido acetil salicílico. Por isso que fala que é uma droga semissintética, parcialmente natural e parcialmente sintética. O ácido acetil salicílico como importante, porque o ácido acetil salicílico revolucionou tratamentos anti-inflamatórios, né? Desculpa, os tratamentos para inflamação, pelo excelente perfil dele ser anti-inflamatório, antitérmico, analgésico, e depois de alguns tempos perceberam também o efeito antiplaquetário ou antiagregante plaquetário, tá? E dentro dessas moléculas pioneiras, também cito para vocês a penicilina, né? Em 1929, lembrando que, de modo geral, a penicilina ela foi descoberta em 1929, mas só foi sintetizada em grande quantidade em 1939, 38, 39, no início, no início, teoricamente, da Segunda Guerra Mundial, tá? Gente, e aí, olhando para a penicilina, tá? Tem um ponto importante a começar a comentar. A penicilina ela foi descoberta a partir de um fungo, que nós já até falamos, né, que é o penicílio. Só que o que eu quero falar da penicilina para vocês? Gente, a penicilina, ela faz eu trazer para vocês um conceito chamado grupo farmacofórico. O que é o grupo farmacofórico? Turma, toda vez que uma substância ela tem um efeito farmacológico, geralmente existe alguns elementos químicos, ou existe algum grupamento, ou existe alguma parte da molécula que é o que causa o efeito farmacológico. Aquela porção da molécula que causa o efeito farmacológico é chamado de grupo farmacofórico, tá?
Ou seja, grupo farmacofórico é a região que causa o efeito benéfico, ou a região, desculpa, a região que causa o efeito terapêutico, farmacológico, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque olhando para essa imagem, para essa estrutura química da penicilina, vocês podem observar o seguinte, turma. Nós temos um quadrado, né? Esse quadrado, ele tem um nitrogênio e tem um oxigênio fazendo dupla ligação nesse quadrado. Isso que eu estou falando para vocês é chamado aí de anel beta-lactâmico. Aí você já pode começar a se questionar. Eu já ouvi falar desse anel beta-lactâmico. O anel beta-lactâmico, gente, ele está presente nos fármacos antibacterianos que são usados aí como beta-lactâmicos. O que seria isso? Que na sua estrutura química tem o anel beta-lactâmico. Esse anel beta-lactâmico é o que causa o efeito na inibição da síntese da parede celular da bactéria. Em outras palavras, diminui a formação do peptídeo glicano. Diminuindo a formação do peptídeo glicano, a parede da bactéria rompe e a bactéria morre. Ou seja, esses fármacos são bactericidas. Wellison, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou comentando, turma, porque é importante vocês compreenderem alguns aspectos que envolvem ao movimento dessas bactérias. Por exemplo, muitas bactérias, gente, elas são resistentes aos beta-lactâmicos, como, por exemplo, a amoxicilina, penicilina. Por quê? Por que essas bactérias são resistentes? Porque as bactérias, gente, elas produziram uma enzima chamada beta-lactamase. E qual a função dessa enzima beta-lactamase? É justamente destruir o anel beta-lactâmico. E aí, se destrói esse anel beta-lactâmico, turma, o antibiótico ele perde o seu efeito. Por quê? Aquilo que eu falei já agora para vocês. Porque destruindo o anel beta-lactâmico ele perde o efeito, porque o anel beta-lactâmico é o grupo farmacofórico. E o que é o grupo farmacofórico? É a região que ocorre o efeito da substância. O grupo farmacofórico é a região onde vai favorecer o efeito farmacológico, tá? Por isso, turma, que acredito eu que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que fazer o uso da amoxicilina com ácido clavulônico é melhor do que tomar amoxicilina separada. Por quê? Porque o ácido clavulonato, o clavulônico, o clavulin, o ácido clavulonato, gente, ele acaba se ligando à enzima beta-lactamase, enganando essa enzima, e essa enzima acaba não destruindo a amoxicilina. Não destruindo a amoxicilina, o anel beta-lactâmico da amoxicilina, a amoxicilina faz o efeito terapêutico. Por isso que utilizar a amoxicilina com ácido clavulonato tem uma eficácia melhor do que tomar a amoxicilina somente ela. E aí, turma, vou mostrar para vocês também alguns fármacos aí que são considerados inovadores, tá? Quando eu falo fármacos inovadores, turma, eu também estou me referindo à capacidade desses fármacos, turma. Aliás, eu estou me referindo a fármacos que, de certo modo, eles tiveram uma característica de contribuição associada ao desenvolvimento químico, tecnológico, tá? E aí eu posso citar para vocês aqui o propranolol, tá? O propranolol, gente, é um fármaco antipertensivo, beta-bloqueador, adrenérgico. Posso citar aqui a cimetidina, que é um fármaco para úlcera e gastrite, que é um bloqueador dos receptores H2 da histamina. Posso citar para vocês o selecocib, que é um fármaco anti-inflamatório seletivo da COX-2. Posso citar para vocês o idinavir, que é um fármaco antivirótico. Posso citar para vocês a simvastatina, né, que é muito usada aí para o tratamento de colesterolemia, tá? Que é o aumento do colesterol, que é um fármaco inibidor da enzima hidroximetilglutaril coenzima A, que é o produtor do colesterol. Posso citar para vocês o captopril, que é um fármaco antipertensivo pertencente aos inibidores da enzima conversora de angiotensina 1.
E cito também o Imiximib, tá? Ou Imaximib, né? Que é um fármaco aí que é utilizado para o tratamento de alguns tipos de câncer. Pensando nessas moléculas inovadoras que eu estou mostrando aqui para vocês, turma, eu cito, de certo modo, alguma importância delas, tá? E que importância seria isso? É olhar para essas estruturas, ver o tamanho dessas estruturas. Nós temos moléculas pequenas, nós temos moléculas grandes associadas aqui a essa estrutura e que, de certo modo, elas trazem algumas importâncias para a gente. Olha só, nós temos aqui, gente, capacidade de desenvolver moléculas tanto pequenas como moléculas grandes, descobrir, isolar, sintetizar, tá? E a química farmacêutica, ela perpassa, turma, por várias classes farmacológicas. Olha só, nesse quadro aqui, gente, eu trago para vocês vários fármacos que têm vários efeitos farmacológicos, de várias classes farmacológicas, tá? E para finalizar este slide, eu quero que vocês olhem para o fármaco chamado Idinavir, tá? Que está no canto inferior esquerdo. Idinavir, que é um antiviral. E aí, eu não sei se vocês conseguem ver um radical chamado isopropil, tá? Um radical chamado isopropil. Professor, eu não sei que radical é esse. Tá vendo esse fármaco aí de Navi? E tem uma região na parte de baixo que parece um pé de galinha. Esse pé de galinha aí, gente, é o radical isopropil, tá? É o radical isopropil. Mas o que que isso tem de importância, professor? Por que você está falando isso? Porque, turma, geralmente, quando se tem esse radical isopropil em uma estrutura molecular, possivelmente essa substância terá um efeito antiviral, porque o isopropil ele consegue interagir com o capsídeo viral. Por isso que ele tem efeito antiviral, tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Lembra que agora há pouco eu falei, gente, uma das importâncias da química farmacêutica é eu olhar para as moléculas das substâncias e reconhecer elementos importantes que pode me caracterizar o perfil dessa substância. Turma, e por que que a química farmacêutica ela se torna cada vez uma ciência mais promissora, uma ciência cada vez mais importante? Porque nós percebemos que atualmente nós temos cada vez mais menos produção de substâncias, cada vez mais menos produção de moléculas novas para o tratamento das doenças, tá? E hoje, um exemplo bem clássico, turma, hoje, se nós formos perceber, nós temos aí um atraso na descoberta de novas moléculas para outras substâncias por causa da pandemia. Porque os centros de pesquisa, os centros de estudo do mundo todo deixou de pesquisar vários fármacos ou parou a pesquisa de vários fármacos para determinadas doenças e focou tudo na Covid. Então, nós vamos sofrer reflexo mais ainda daqui a alguns anos, ou quando eu falo daqui a alguns anos, é médio e longo prazo, da ausência desses fármacos, porque também deixou de se estudar por causa de um aspecto pandêmico. E finalizando essa aula, turma, né, esse conteúdo, a química medicinal é uma das áreas da química que vem sendo usadas para salvar vidas. Tá? Ok, turma? Alguma pergunta, algum comentário que desejam fazer? Tudo tranquilo, professor. Vamos continuar. Certo, vou colocar um novo conteúdo.
Só vou botar novamente a câmera aqui para ver se já melhorou. Turma, e aí, a partir desse momento, nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá? De certo modo, esse conteúdo ele está mais associado aos aspectos cinéticos da química farmacêutica, tá? E alguns pontos importantes, tá? Então, nossa aula é química farmacêutica, gênese e descoberta de fármacos. De certo modo, eu já expliquei para vocês, né, como é que ocorre sucintamente a descoberta de novos fármacos. E aí, eu quero chamar a atenção de uma situação para vocês aqui. Tudo isso que eu comentei, né, sobre a descoberta, que primeiro se faz um estudo teórico, que depois se faz um estudo se é seguro, se faz um estudo em animais, depois vai para os seres humanos. Tudo isso aqui, turma, é um estudo muito da molécula, né? Se estuda muito essa questão molecular. Mas entenda, a partir do momento em que eu vou usar o medicamento, eu não utilizo não é a molécula, eu utilizo um produto. Então, mesmo assim, após todos esses estudos, eu ainda tenho que verificar se aquela molécula, qual a forma farmacêutica que vai ser mais adequada para a situação, qual a forma farmacêutica vai ser melhor para a diluição daquela substância. Eu também preciso estudar, gente, qual a via de administração vai ser melhor aplicada. Ou seja, isso vai interferir em muitos aspectos, tá? E aí, recapitulando, né, se descobrir novos fármacos demanda tempo, recursos e estudo para no final só ter um medicamento, tá? E aí, nesse sentido, eu preciso fazer um questionamento para vocês e que vocês se indaguem. Será que fármaco e medicamento é a mesma coisa? Não. Fármaco e medicamento não são a mesma coisa, tá, turma? E nesse sentido, eu tenho que refletir novamente. Então, o que que a indústria faz? Gente, a indústria faz as duas coisas. Ela descobre o fármaco, que é a substância ativa que vai ter um efeito benéfico, e a indústria desenvolve o medicamento a partir desse fármaco. Só que eu tenho que compreender que é duas situações distintas. Uma coisa é produzir, uma coisa é encontrar a substância que é ativa. Outra coisa é eu desenvolver o medicamento, tá? E para entender isso, eu tenho que saber os conceitos de fármaco e medicamento, tá? Então, quando eu falo fármaco, gente, é qualquer substância que tem uma estrutura química bem definida. Quando eu falo bem definida, é que tem uma estrutura química conhecida, tá? Que, de certo modo, pode modificar, alterar, explorar os sistemas fisiológicos ou estado patológico em benefício do organismo, tá? Então, toda vez que eu tenho uma substância que, de certo modo, essa substância, ela modifica o nosso sistema fisiológico beneficamente, eu tenho aí um fármaco, tá? Já o medicamento, turma, é uma substância ou uma associação de substância, tá? Que tem ações farmacológicas benéficas, mas que estão, de certo modo, construídas em uma forma farmacêutica, que estão construídas numa maneira de se entregar para o paciente, tá? E esse medicamento, ele é muito bem definido, tem suas indicações muito bem esclarecidas, tá? E diante disso, eu trago mais dois conceitos que, ao meu ver, são dois conceitos melhores do que esses dois que eu mostrei para vocês, tá? Por exemplo, fármaco é uma substância química que é o princípio ativo do medicamento. Então, quando eu falo que é o princípio ativo do medicamento, turma, eu estou me referindo ao quê? Que é a substância ativa. Ah, professor, então quer dizer que eu pego um medicamento, lá, por exemplo, Tilenol, e o Tilenol, de certo modo, ele tem um princípio ativo paracetamol, mas ele tem outras substâncias ali? Sim. Quando eu pego um medicamento, turma, o medicamento ele é construído, ele é formado por princípio ativo ou princípios ativos, que de certo modo é o fármaco, tá?
E, além disso, nós temos outros componentes químicos, que são os adjuvantes, os recipientes, que esses adjuvantes ou esses recipientes, eles não têm efeito farmacológico, eles só servem para dar característica do medicamento, tá? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Quando a indústria farmacêutica, ele vai, de certo modo, tá, turma? Quando a indústria farmacêutica vai, de certo modo, produzir um medicamento, ela não pode pensar que é só o princípio ativo. Ela tem que pensar nas outras substâncias que vão estar agregadas a esse princípio ativo para desenvolver esse medicamento. Por que que tem que se pensar? Porque nem todo recipiente consegue ter uma interação, consegue ser colocada com o princípio ativo. E nem toda substância que é recipiente poderá ser utilizada como recipiente em determinadas substâncias, porque pode ter alguma interação fisicoquímica, pode levar a alguma inibição de algum aspecto da substância. Ou seja, gente, é um estudo muito minucioso, tá? Professor, nessa época se viu muito falar em insumos farmacêuticos. É a mesma coisa de recipientes? É a mesma coisa que recipiente, tá? Agora, na verdade, deixa eu só te perguntar. A gente ouve falar muito de insumo farmacêutico, mas, Rosilene, quando tu fala em insumo farmacêutico, tu estava falando da vacina, que é o IFA? No modo geral, também da vacina. Não, porque assim, quando eu falo IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, tá? Ele já é o princípio ativo, tá? Quando eu falo IFA, tá? Que é da vacina, é o princípio ativo. Por isso, quando falava assim, a vacina Coronavac está em falta, vai demorar a ser produzida porque a China não mandou o IFA, né? Que é o insumo farmacêutico ativo. Esse IFA é o princípio ativo. E aí ele pega o princípio ativo e coloca no frasco com outros elementos, né? Com os diluentes. Aí sim, a vacina como toda é um medicamento. Mas só o IFA é o princípio ativo. Agora, quando eu utilizo o termo só insumo farmacêutico, é todo produto que vai agregar ali na formação do medicamento, tá? Por isso que a gente tem que diferenciar insumo farmacêutico e IFA. IFA é uma coisa, insumo farmacêutico seria outro, tá? IFA, no caso, já é o princípio ativo, já é o fármaco ativo. Isso, das vacinas, tá? Das vacinas. O termo IFA é para a vacina, tá? Entendi. É princípio ativo da vacina. E a vacina é o medicamento, ou seja, tem o princípio ativo e tem os diluentes. E aí, turma, sem dúvida, o conceito que eu acho mais interessante para medicamento medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado. Quando eu falo que é um produto farmacêutico tecnicamente obtido e elaborado, porque é padronizado, é um produto que é obtido por técnicas, por métodos, por controle de qualidade. E quais são os objetivos ou as finalidades do medicamento? Ele é profilático, curativo, paliativo e para fins de diagnóstico. E por que eu trago isso para mostrar aqui para vocês? Turma, infelizmente, nós encontramos vários profissionais que ainda acham que medicamento é para curar doença. E medicamento, gente, ele não só cura doença, ele tem outras finalidades. Ele pode ser profilático. Exemplo, a própria vacina para a Covid-19. A vacina para a Covid-19 não é curativa, ela é preventiva, ela é profilática, tá? Então, toda substância que é profilática ou é usada dentro de um contexto para prevenção, ela não passa a ser finalidade curativa, mas em si preventiva. Exemplo, eu vou tomar vitamina C para melhorar o meu sistema imunológico. A vitamina C, nesse caso aí, gente, é profilática. Ah, mas agora eu estou com escorbuto porque é a falta da vitamina C. Ah, então se eu estou com escorbuto por falta de vitamina C, eu vou tomar a vitamina C e me curei do escorbuto. Então, nesse sentido, a vitamina C passou a ser o quê? Curativa.
Tudo vai depender do contexto. Eu posso ter um medicamento que ele seja profilático, ele seja curativo, ele seja paliativo, ele seja para fim de diagnóstico, mas eu preciso entender a aplicação dele naquele paciente, naquele contexto. Um exemplo, uma pessoa está com constipação. Essa pessoa que está com constipação, ela vai tomar lactopurga, o Bisacordyl. O Bisacordyl, nesta pessoa, ele vai ter que finalidade? Só um momento, turma. Deixa eu ver o que é que o cachorrinho tá aqui. E aí, turma, o Bisacordyl, que é o lactopurga, nesse caso que eu comentei para vocês, né, da constipação, quando a pessoa tem constipação, que utiliza o Bisacordyl, que resolve a constipação, porque a pessoa evacuou, ele entra como curativo, tá? Mas, se o indivíduo ele vai fazer um exame colonoscópico, tá, que é introduzir uma câmera pela região anal, ele vai ter que esvaziar o colo para que possa fazer esse exame. Quando utiliza o Bisacordyl nesse sentido, o Bisacordyl já não é curativo. O Bisacordyl ele é para fins de diagnóstico. É só para vocês entenderem que a gente tem que entender a aplicação do medicamento, tá? Além disso, nós também temos medicamentos para fins paliativos. O que seria medicamento para fins paliativos? Ele serve para minimizar a problemática, os sinais e sintomas, a doença. Exemplo, medicamentos para hipertensão, medicamento para diabetes, são medicamentos que são chamados paliativos. Ele minimiza a situação. Tranquilo, turma? Posso continuar? Sim, professor. Sim, professor. Certo. E aí, turma, a partir desse momento, nós vamos começar a falar um pouco das características químicas dessas substâncias. Eu não sei se vocês já perceberam, né, ou que vocês se lembrem da farmacologia, de algum ponto, que de certo modo, turma, os fármacos, né, os medicamentos, quando eles são desenvolvidos, eles acabam sendo desenvolvidos e percebe que eles são ou fármacos ácidos ou bases orgânicas, ou fármacos ácidos ou bases fracas, né? Em outras palavras, todo medicamento ele vai ter um perfil, ou ele é ácido fraco, ou ele é uma base fraca, tá? E o que isso tem a ver quimicamente e a importância disso na hora que se desenvolve o medicamento? Porque a partir do momento que eu descubro a estrutura química da substância, que eu sei que ela é um ácido ou uma base, eu vou ter aí, gente, a possibilidade de saber o que eu vou desenvolver. Como assim? Será que eu vou desenvolver um produto que vai ser absorvido no estômago? Será que eu vou desenvolver um medicamento que vai ser absorvido no intestino? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, turma, mas eu estou tentando fazer aqui uma explicação que quando a gente descobre qual substância é, eu preciso agora pensar como vai ser esse medicamento. Qual vai ser a via que vai ser administrado? Porque isso vai influenciar. Inclusive, turma, eu não sei se vocês já se questionaram alguma vez na vida de vocês e perguntou assim, por que tal medicamento, né? Por que tal medicamento ele não tem comprimido? Por que tal medicamento não tem pasta? Por que tal medicamento não tem creme? Por que tal medicamento não tem líquido? Porque nem sempre, quando se descobre um princípio ativo, ele é possível desenvolver essas formas farmacêuticas, porque o princípio ativo, a estrutura química, não consegue ser estável em algumas formas farmacêuticas e nem consegue ser estável em algumas vias de administração. Vou dar um exemplo bem clássico aqui para vocês. Turma, quando a pessoa tem diabetes tipo 1, que nós chamamos de diabetes juvenil, é uma diabetes, turma, que é manifestada na infância. Geralmente, uma criança que tem diabetes tipo 1 com 8 anos
6 anos ela já é descoberta. E aí aquela criança passa uma vida toda, né? Ainda criança, ela se vê obrigada a se auto-administrar insulina. Ela aprende que ela tem que ter aquela responsabilidade de administrar insulina, porque senão ela pode desmaiar. E a insulina, de certo modo, turma, ela é administrada pelo tecido subcutâneo, né? Recentemente, tem uns 2 anos, 3 anos, que desenvolveram a insulina inalatória, né? Desenvolver a insulina por via respiratória. Só que ela não é tão acessível financeiramente, não é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, tá? Então, assim, o que eu quero chegar nessa conversa com vocês? Eu quero mostrar que é muito doloroso uma criança, 8 anos, já começar a administrar insulina via tecido subcutâneo, que também é doloroso. O tecido subcutâneo, administrar um medicamento subcutâneo é a administração mais dolorosa das injetáveis, tá? E aí vocês podem se questionar, por que que a indústria nunca desenvolveu uma insulina por via oral? Por que que não pega a insulina, coloca no comprimido para a gente tomar, numa cápsula para a gente tomar? Gente, a indústria já fez isso. Só que a insulina é uma proteína. E aí, quando a insulina ela chega, por exemplo, no estômago, as enzimas proteásicas, as enzimas peptidases destroem a insulina. Consequentemente, não tem como, no momento, desenvolver uma insulina por via oral. Ah, e por que não desenvolve uma insulina para ir para o intestino? Mas no intestino também tem enzimas proteásicas, né, gente? No intestino também tem enzimas que estão associadas aí à destruição de proteínas. Por isso que não tem como desenvolver ainda, hoje, a insulina por via oral. Mas eu estou ilustrando isso para vocês, porque eu estou ilustrando para que vocês entendam que não dá para, de certo modo, desenvolver toda a substância aí para todas as formas farmacêuticas, tá? E aí... Professor. Oi, Rosilene, fica à vontade. O senhor falou porque a gente devia se perguntar como é que não existe um medicamento que tem várias formas farmacêuticas. A questão, eu me pergunto, é sobre o novo lançamento agora que teve daquele aparelhozinho para fazer glicemia capilar, que agora ele é transdérmico, né? Só colocar na pele, que aí fica, ele não fura mais. Aí eu fico me perguntando, como é que vai dar o resultado se num aparelho normal tu tem que furar o dedo para poder ler, quantificar aquele sangue? Como é que vai ser de adesivo de pele se não vai furar para ter o sangue? Certo. Sabe qual é? Isso daí, na verdade, Rosilene, está associado às tecnologias. E tem como se fazer sim, tá, gente? Tem como se fazer. O que que acontece? Esse aparelho, ele é através de ondas. Então, o que que vai acontecer? Quando se coloca ele, por exemplo, o sangue vai estar circulando. E ele vai conseguir, por tamanho de molécula, por espessura de molécula, por característica molecular, saber se ali no sangue tem açúcar, se tem glicose. E aí vai emitir sinais, o tamanho da molécula, isso vai emitir sinais. E aí, pela quantidade de substância que está circulando ali, vai emitir ondas. E essas ondas vão ser quantificáveis. É um pouco ilusório, mas é possível. Tá? É possível isso acontecer. Hoje nós temos já aparelho que consegue, através do aparelho, ver as veias. Consequentemente, já conseguindo ver essas veias, nós temos aparelhos que conseguem receber esses sinais, né? Lembra que é muito importante nós compreendermos que toda substância ela é química. Se ela é química, ela tem elementos químicos, ela tem átomo. Esses átomos se movimentam e emitem umas ondas, emitem uns sinais. Tá? Então, não se preocupa. Isso é muito possível e é tendência do mercado, tá? Lógico que com o passar do tempo vai ser cada vez mais aí, mais compreensível, mais eficaz. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se prepara, porque a farmácia está tendo uma revolução em equipamentos laboratoriais para realizar exames laboratoriais dentro da farmácia. Nós já temos, não sei se vocês conhecem, mas vocês depois podem fazer uma pesquisa. Se não me falha a memória, é o HiLab, tá? HiLab é um laboratório, tá?
da região sul, e esse laboratório, ele produz esses equipamentos, gente, para fazer hemograma. O cliente, ele vai na farmácia, gente, ele vai sair laudado de um monte de exames. E nós estamos habilitados para fazer esses exames ali. Então, a gente já sai ali com possível condição do paciente. Turma, então, pensando, né, nessa característica aqui que eu estou falando para vocês. Turma, os medicamentos, então, eles são formados nessas... Os medicamentos, eles são ácido ou base fracas. E, dependendo dessas características, eles acabam sendo melhor absorvidos em algum tecido, em algum órgão, e isso influencia na formação do medicamento. Outro ponto que eu quero chamar para vocês é que os medicamentos, muitos deles, eles são formados nas suas formas de sais. O que são as suas formas de sais? É a maneira de deixar a substância mais estável. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a dexclofenamina, que é um antialérgico, né? Que é um antialérgico, é um antihistamínico H1. Turma, vocês podem observar, por exemplo, que quando fala dexclofenamina é o princípio ativo, mas antes da dexclofenamina, nós temos, por exemplo, aí o maleato. Maleato de dexclofenamina. O ambroxol, que é um mucolítico, que é um antitussígeno. Antes do nome, vocês podem observar que tem cloridrato de ambroxol, tá? Penicilina, que é o antibiótico, tem lá penicilina benzatina, penicilina procaína. Benzantina, procaína é o sal. Mas por que que os princípios ativos, eles têm esses sais? Porque o princípio ativo, gente, é o ambroxol, não é o cloridrato. O cloridrato é o seu sal, que é colocado no princípio ativo para melhorar algumas condições. Melhorar o quê? Isso daqui que eu vou falar para vocês, ó. Quando eu produzo o medicamento na sua forma do seu sal, eu tenho modificação das propriedades físico-químicas, eu deixo a substância mais estável. Eu tenho melhoria da solubilidade, eu tenho uma estabilidade, eu diminuo a fotossensibilidade, eu melhoro as características organolépticas. Que características organolépticas são essas? Sabor, textura, o cheiro, tá? Eu melhoro, gente, a capacidade da substância em ser absorvida, eu melhoro a capacidade da substância em ter um efeito mais prolongado, em ter uma potência. Então, toda vez, turma, que vocês encontrarem os medicamentos e vocês verem esse nome estranho na frente do princípio ativo ou após o princípio ativo, isso são sais que melhora em algum aspecto o medicamento. Além de reduzir também a toxicidade. Por quê? Existem alguns tipos de sais que podem favorecer, turma, a eliminação após o efeito mais rápido. Professor, e no caso da simeticona, o que foi que aconteceu com ela? Que ela era dimeticona e agora é simeticona. Mudou o sal? Foi só jogo de laboratório? Não se mudou nada. Simeticona é um princípio ativo e dimeticona é um outro princípio ativo, tá, Rosilene? Não se mudou nada. São duas substâncias diferentes, mas todas têm o mesmo efeito. O que você está falando é que a dimeticona ela saiu, né, do mercado. Sim, sim. E tem a preferência pela simeticona. O que é que percebeu? Que a dimeticona ela também tem um efeito sulfactante. Então, era melhor utilizar a simeticona do que a dimeticona. A dimeticona hoje é usada mais em produtos capilares, tá? Se você depois ler alguns shampoos, alguns cremes, vocês vão encontrar dimeticona nele, tá bom? E a simeticona, ela tem um efeito melhor do que a dimeticona. Por isso que foi retirado do mercado a dimeticona e ficou a simeticona. Mas não é mudança de sal, não. Aí é princípio ativo diferente mesmo, tá? E aí, turma, eu trago para vocês, por exemplo, o nome do diclofenaco, tá? Por exemplo,
O diclofenaco ele pode ser chamado de ácido 2,2-diclorofenilamminobenzeno acético. Esse acético aqui é considerado aí o seu sal, tá? Então, como colocou o acético, acrescentou o acético aqui, ele é seu sal. Isso vai melhorar na absorção, vai melhorar na solubilidade, tá? No transporte pelo sangue. Ou então pode ser chamado de ácido alfa-metil-3-fenóxido-benzeno acético. Turma, a butazona, né, que é a butazonida, que é um corticoide. Nós temos aqui a 4-butil, ela pode ser chamada de 4-butil 1,2-difenilpirazolidine 3,diona, tá? Esse difenil, gente, de certo modo, ele é o seu sal, tá? Por que eu estou dizendo isso? É só para vocês entenderem que geralmente, tá? Geralmente, esses sais, eles estão acrescidos no nome químico. Estão acrescidos no nome químico. Geralmente, eles podem não estar acrescidos no nome comercial ou popular, tá? E graças a Deus que os medicamentos ele tem um nome popular. Já imaginou a gente ter que aprender os nomes dos medicamentos pela estrutura química, turma? A gente não conseguiria. Já existe um monte de nome de medicamento que é difícil. Imagina ter que aprender pela estrutura química, tá? Gente, quais são os sais aprovados pela Food and Drug Administration, que é o órgão que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos, tá? É como se fosse a Anvisa no Brasil. De ânions, tá? Lembra que ânions é quando se tem a perda de elétrons? Nós podemos citar o acetato, o bicarbonato, o brometo, o cloreto, o cloridrato, o estereato, o fosfato, o difosfato, fumarato, glutamato, iodeto, maleato, nitrato, salicilato, succinato, sulfato, tartarato e outros. Na hora que vocês encontrarem, viu, turma? De modo geral, esses nomes na frente dos medicamentos, vocês vão saber aí que, de certo modo, eles são sais. E aí eu já olho com outra percepção. Foi acrescentado essa substância para melhorar alguma coisa, tá? Como cátions orgânicos, nós temos a besantina, a meglumina, a procaína, e como cátions metálicos, nós temos aqui o alumínio, o cálcio, o lítio, o magnésio, o sódio e o zinco, tá? Turma, vou dar só um exemplo bem clássico para vocês compreenderem mais ainda sobre essa questão dos sais, a importância desses sais. Acredito eu que todo mundo já ouviu falar da penicilina, né, da bezetacil, tá? E aí, turma, por exemplo, a bezetacil, que é a penicilina G, não existe somente a bezetacil, que é intramuscular. Existem outras penicilinas, como, por exemplo, a penicilina procaína. A bezetacil, gente, é a penicilina benzantina, tá? Tem a penicilina procaína e tem as penicilinas cristalinas, que é a base de sódio, por exemplo, ou cálcio, tá? Por que eu estou falando isso? Só pela forma do sal, eu posso ter um efeito mais prolongado, mais rápido ou não. Por exemplo, quando faz o uso da penicilina benzantina, que é a bezetacil intramuscular, gente, essa medicação ela faz efeito por 30 dias. Administrou ali no glúteo, por 30 dias vai fazer efeito, tá? Enquanto, por exemplo, a penicilina procaína, o seu pico máximo de efeito está entre 8 e 12 horas. Enquanto as penicilinas cristalinas, o seu efeito máximo está entre 2 e 4 horas, tá? Tudo isso, turma, por causa do sal. O sal, ele influencia em prolongar o efeito ou não. Ah, professor, e o que isso é bom ou é ruim? Nada, gente. Isso vai depender da aplicação terapêutica, tá? Isso vai depender do indivíduo. Tranquilo, turma? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Posso prosseguir? Professor, no caso lá da bezetacil, a que mais se usa é a bezatina, né? É, benzantina, isso. É a que mais se usa.
que no caso é essa que faz efeito de 30 dias, né? Isso, faz efeito por 30 dias, né? Não é que faz efeito só depois dos 30 dias, tá? Ela fica fazendo efeito na corrente, tem um efeito dela na corrente sanguínea de 30 dias. Isso mesmo. E por que se... Lá vai eu com minhas perguntas de por quê. E por que se faz a indicação de 12 em 12 horas, ou de 24 em 24? Tudo isso vai depender, por exemplo, da situação patológica. Da patologia. Isso, por exemplo, sífilis. Vamos imaginar que tem uma pessoa que está com sífilis e já está numa situação bem grave, é preciso dar doses de ataque. Porque é o seguinte, a substância vai fazer efeito por 30 dias, Rosilene, mas não significa que durante 30 dias eu tenho uma concentração máxima. Eu tenho uma concentração mínima que faz efeito, mas devido à situação infecciosa do indivíduo, eu sempre preciso estar com uma dose o quê? Alta para atacar a bactéria, para não dar escape para a bactéria, tá? O que eu disse aqui é que o efeito é por 30 dias, mas não significa que a dose sempre vai ser a ideal, porque tem um pico, tá? Olha só, eu já vi, por exemplo, pessoas com sífilis que tomou 5 bezetacil, aliás, foi 5 bezetacil numa semana. É uma dose altamente tóxica. A pessoa perdeu o cabelo, a pessoa ficou cinza, a pessoa ficou com diarreia. Mas por que passou? A sífilis. Estava muito forte, estava muito evoluída, e aí precisou correr esse risco, tá? Então, porque assim, o tipo amoxicilina com clavulanato, o de 400, a indicação dele geralmente é de 12 em 12 horas. E a outra, que é sem o clavulanato, geralmente é de 8 em 8. Se tu pegar uma prescrição com clavulanato de 8 em 8, não vai estar errado, né? Porque o médico é que viu a patologia do paciente, que sabe qual é a dose de ataque que vai fazer, né? Porque às vezes a gente se questiona. Lógico que a gente não se mete na posologia, mas a gente se pergunta. Entendeu? Muito bem colocado, Rosilene. Agora, deixa eu tentar te explicar também. Não é que a gente vai se eximir dessa responsabilidade. Eu acho que a gente também tem que conhecer a característica do paciente, tá? Porque pode ser que tenha algum profissional prescritor que não sabe que a amoxicilina com clavulanato é de 12 em 12. Ela acha que toda amoxicilina é de 8 em 8. Então, é interessante eu conhecer a patologia do paciente, por isso que existe aí a consulta farmacêutica, por isso que existe a farmácia clínica, por isso que existe o contato com o profissional, o contato com o paciente, para entender. Olha, eu já peguei receitas que, literalmente, se eu não tivesse identificado posologia, a pessoa tinha se intoxicado, ou alguma interação com outro medicamento. O que você falou é verdade, eu tenho que entender também o que acontece em relação ao paciente, mas em relação à prescrição. Mas pode ser que a pessoa está com uma condição e a condição é de 12 em 12, não de 8 em 8. Mas lembrando que eu não posso mudar essa prescrição, essa posologia, mesmo encontrando que é errado. Eu posso... Assim, mas aí, no caso, você ali na frente, com uma prescrição dessa, que tu... Até onde tu conhece, tu sabe que tá errado. Tipo, uma amoxicilina com clavulanato para uma garganta inflamada, de 8 em 8 horas, tu já acha que é um absurdo, né? Não seria viável da tua parte pedir para o cliente retornar, conversar com o médico, perguntar, ter certeza se realmente aquela posologia está certa, fazer aquela pergunta para o médico? Justamente. Eu, enquanto profissional, oriento o paciente e posso fazer uma carta de encaminhamento, tá? Para o médico, dizendo que existe uma divergência nas indicações, pois se o paciente está com infecção de garganta, como ele relatou, o adequado seria de 12 em 12 horas, que isso vai diminuir efeitos adversos, e pede para ele fazer uma nova reavaliação de acordo com a sugestão, ou se vai permanecer ou não, tá? Mas mudar eu não posso, mas eu posso fazer isso. Conscientizar primeiro o paciente. Depois que eu conscientizo o paciente, se ele quiser essa carta de encaminhamento, eu faço esse documento e entrego para ele, e ele manda para o médico, bate a foto, vai de novo na clínica ou qualquer outra coisa assim, tá? Esse é o nosso papel.
Certo. É igualzinho, por exemplo, você vai pegar alguns anti-inflamatórios, Rosilene. Esses anti-inflamatórios, geralmente eles são de 8 em 8, tá? 8 em 8 horas. Só que aí tu vê um paciente tomando um anti-inflamatório de 6 em 6. Mas por quê? Porque muitas vezes a inflamação está tão forte, né, tão mais generalizada, que os sinais e sintomas, eles logo se manifestam. E aí a medicação já não faz aquele efeito. Aí eu tenho que baixar um pouco a hora, tá? E aí eu tomo de 6 em 6. Mas mas a gente tem que estar ciente que é uma condição isolada do paciente. Não é que a indicação é de 6 em 6, é se o paciente estiver sentindo de novo aquela condição. Aí ele, olha, é de 8 em 8. Mas se você voltar logo à febre, com 6 em 6 tu toma, tá? É só para você ter uma garantia para você não sentir aqueles sinais e sintomas. Mas entenda, toda vez que eu mudo posologia por uma condição do paciente, eu aumento os riscos de efeitos adversos, tá? E aí eu tenho que monitorar, porque eu posso dar uma sobredose a esse indivíduo. Turma, alguma pergunta até aqui?